posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do podcast 40 mais pode. E a gente tá entrando com o pé direito na segunda temporada, que é só coisa boa. Só, e você vê cada convidada uma melhor Tá que a demais, outra. né? Tá. Começando com o pé direito. E hoje, no 40 mais pode, vamos receber uma mulher que escolheu trabalhar com o invisível, com aquilo que mora nas entrelinhas da mente e do coração. Mentora de mentalidade, ela guia mulheres em jornadas profundas de autoconhecimento, ajudando a revelar histórias silenciosas que sabotam as relações, escondem a verdadeira identidade e limitam escolhas. Seu trabalho não é sobre fórmulas prontas, mas sobre processos terapêuticos e libertadores, que devolvem a cada mulher a prosperidade e simplesmente ser quem ela é. Seja muito bem-vinda, Adrê Santos. Obrigada, que delícia, que bom. Maravilhosa. Bom ter Muito você obrigada. aqui. Prazer meu enorme, estou muito feliz. Adrê, a Gostoso. gente conhece você das redes, né, do trabalho que você faz, mas conhecer o seu trabalho de frente, né? Você tá aqui contando para você já contou um pouquinho, né, do seu trabalho, que eu achei lindo, né? Eu como psicóloga achei maravilhoso. É diferente, né? E aí poder trazer para o nosso público o trabalho que você faz, né? Que é esse trabalho de unir o todo, né? É pegar a mulher e juntar tudo que ela tem, porque às vezes ela está vivendo ali as partes, né? Ela vive o profissional, em casa ela vive em casa, e ela vai vivendo as partes separadamente. Exato. E o seu trabalho é unir essas partes. Primeiro eu separo tudo, depois eu junto tudo. Para organizar. Para pedacinhos. organizar. Porque eu acredito que um dos nossos maiores desafios seja exatamente esse: se enxergar como um todo a partir das partes. Tá, isso. Então, é bem isso mesmo. E você, para você chegar hoje como mentora desse processo para outras mulheres, como foi você passar por esse processo? Porque você foi 23 anos, você trabalhou no varejo, Sim. né? E aí você veio evoluindo, né? E junto já veio esse processo, ou teve um momento de virada de chave que você teve que entrar nesse processo de juntar as partes? Eu sou o meu próprio processo, né? Eu vendo hoje, eu entrego e eu fiz da minha profissão o meu próprio processo. Existem dois mundos muito diferentes que hoje, como mentora, eu consigo unir tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, mas a Andresa do varejo ali, com 23 anos de moda, de loja, de vestir as pessoas de um lugar totalmente externo, era totalmente eu. Era uma pessoa que eu nunca tinha olhado para Pra dentro, dentro. nunca, de jeito nenhum. Tudo meu era o lado de fora. E a minha grande virada de chave foi o meio dessas duas Andresas. Então, eu tenho a Andresa que tem 23 anos de varejo, uma pessoa que precisou se personificar para sobreviver, né? Criar uma pessoa para sobreviver diante de todos os desafios que a vida traz para nós. Aí, quando eu, no varejo, trago a consultoria de imagem e estilo para agregar ao meu trabalho de lojista de moda feminina, como ferramenta para Sim. o trabalho, ali eu precisei ir para o lado de dentro. Porque quando eu fui fazer a minha própria estratégia de imagem, quando eu fui olhar para a minha imagem pessoal como o próprio case, o primeiro case do trabalho que eu ia entregar, eu lembro nitidamente o dia que eu parei na frente do meu guarda-roupa, eu falei, quem sou eu? Tinha dentro do meu guarda-roupa todos os estilos. Eu trabalhava na consultoria de imagem com 11 estilos. E eu consegui encontrar os 11 dentro do meu guarda-roupa. E naquele momento eu entrei em uma crise existencial muito grande. De Porque quem sou eu? quem sou eu?
E aí eu falei, eu não sei quem eu sou. A sua identidade. A minha identidade, ela se perdeu ao longo de tudo que eu precisei criar em mim para sobreviver, né? Porque nós somos grandes sobreviventes da vida, né? Muitas vezes de onde você vem, a vida te joga ali num lugar onde você vai precisar se virar. E eu fui me virando, né? E uma das minhas habilidades é justamente a facilidade de adaptação. Eu sou uma pessoa extremamente fácil de se adaptar. Só que isso tem um ponto maravilhoso, mas isso também tem um ponto negro, Negativo. que é o de você, às vezes, se adaptar tanto que você se perde no meio daquilo. Você aceita e vai se adaptando. Exato, né? E E aí você muitas se vezes te molda. machuca sem você perceber, né? Porque você Exatamente. se sente ali na obrigação de ter essa versatilidade e ter que se adaptar em qualquer ambiente. Exato. Então, como lojista de moda, eu me adaptava a todas as coleções. Então, por exemplo, se a moda tá pedindo para você hoje o curto, eu era a Andresa do curto. Se a moda hoje tá pedindo para você o longo floral, eu era a Andresa do longo floral. Existia uma personalidade minha? Sim. Uma identidade minha? Sim. E aí foi indo atrás dela, né, dessa identidade, que eu cheguei na área do autoconhecimento, da terapia sistêmica, e ali, aquilo ali, a hora que eu bati o olho a primeira vez, eu falei, eu nasci para fazer isso daqui. Isso aqui sou eu. Então E aí eu você, precisei me desconstruir inteirinha você para foi me a tornar. primeira, se desconstruiu Em inteira para todos os juntar todos aspectos, os isso. pedaços. Então esse miolo que acontece no ano de 2017 até 2022, né, é a minha virada de chave. Que está acontecendo até hoje, né? Não acabou ainda, tá É um ainda. processo, Ah, né? é Não, a longo. vida Eu falo que vai inteira. ser até o dia que Deus falar, deu seu tempo aqui, desligar minha tomada da alma com esse corpo. Eu acredito que eu ainda vou Esse é o estar ser nele. humano, né? É uma construção eterna, né? Uma É isso mesmo. construção a longo prazo, né? Não Sim. tem jeito. Linda, né? Uma linda Linda. Uma construção, linda Linda. construção. mas a longo prazo. A gente estava até comentando, a gente estava até brincando aqui, né? Antes da gente começar as gravações aqui, né? A gente estava falando sobre ser mais nova, ter um corpo mais bonitinho e não ter rugas, não sei o quê. A gente estava até falando sobre isso, mas eu não trocaria, A né? cabeça. Aquele corpo, aquele rosto pelo amadurecimento que traz hoje, né? Pelo que a gente é hoje. Porque é uma construção e a gente vem se construindo, assim, se moldando do nosso jeitinho, né? É que essa 40, a minha cliente de consultório, ela é a 40, 42, 45. 40 mais. É a 40 mais. A minha cliente, ela é essa mulher. E essas mulheres que chegam para você, né? Estão aí numa idade, que a gente chama a idade da loba aí, né? Que tá nessa virada de chave. Tem um motivo específico? Tem uma motivação para elas te procurarem? Né? Qual que é a maior motivação que elas te procuram? Uma das maiores motivações, porque existe a motivação que ela vê e a motivação real, né? Na maioria das vezes ela vem porque ela está passando por uma crise de identidade. Muitas no casamento, no relacionamento. Então, hoje, se eu pegar a proporção do meu cliente de consultório e de mentoria, são mulheres que estão passando ou por divórcio, se divorciaram, ou estão à beira do divórcio, ou estão tentando reconciliar o seu relacionamento, se readequar dentro desse novo formato de relacionamento. Então, essa mulher, ela está passando muitas vezes por essa fase que nós mulheres vamos passar e passamos com 40 e alguns anos, que é um momento que a vida pede por individuação, mas ao mesmo tempo a gente está tão envolvida dentro daquela vida que não tem nada de individualidade. Individual. Isso. E isso tudo entra dentro de uma crise existencial muito, muito grande. Então, Até é a porque crise muitas vezes existencial. elas devem chegar procurando
uma saída, consertar alguma coisa e descobrem que aquilo lá não tem mais conserto, que aquilo lá tá indo pro caminho que tem que ir mesmo, que ela que tem que se reajustar. Eu tenho cases de sucesso com relacionamentos que se reataram depois de praticamente 10 anos de separação. Eu já tive casamentos que tinham tudo para dar certo, mas estava na hora de ser encerrado. E já tive mulheres que estavam super bem dentro do relacionamento e quando se descobriram, viram que aquilo ali, na verdade, não era nada real. Não estava tão bem assim. Não. E eu acho que também entra naquela questão de o medo do novo. O medo Porque do novo. você falou agora de divórcio. Então, assim, quando você sai de uma relação que ali estava confortável, e aí você tem que se descobrir numa nova vida, com novas pessoas, novos amigos, porque às vezes o relacionamento, o divórcio, ele leva tudo isso embora, toda essa vida. Eu sei porque eu passei por ela. E aí você tem que se redescobrir, saber assim, e foi isso quando eu me separei, quem é a Carla? Quem é a sou eu? Carla? E aí, nessa jornada, que é linda, é maravilhosa, que eu olho para trás e vejo e falo assim, meu Deus, eu não sou aquela pessoa mais, não tem nada de mim ali. Só que dá medo. E você tem que ir com medo mesmo, e isso é muito difícil. Nem Você todo fala, mundo encara. não tem nada de mim ali, mas você traz tudo de lá, não é? É tão Sim, é doido, interessante, né? É doido. E o que acontece muitas vezes na separação, e eu não vou me ater aqui à separação divórcio. Não. Vamos várias falar de coisas. separação como um Como um todo, todo. né? Então, uma separação de uma profissão é uma separação, Sim, né? Uma separação com o marido é uma da separação. casa dos pais é uma Quando o seu separação. filho, para mulheres que são 40 Sai de mais, casa quando e seu vai filho sai, andar fora. é Tudo uma isso. separação. Porque para esse processo acontecer, coisas precisam ficar para trás, se perder, para que as coisas Sim. novas possam Perfeito. entrar, né? Exatamente. E a vida, ela é essa constância, mas ao mesmo tempo nós não somos preparados para isso, né? Nós não somos preparados para essa separação. E isso é uma coisa bem interessante da diferença dos países de primeiro mundo para os países de terceiro mundo, ou enfim, né, por aí. Nos países de primeiro mundo, o adolescente, a criança, ela é preparada para a separação Pra sair. e quando ela vai para a universidade, ela não volta mais para a casa dos pais. Nós aqui, nós temos isso tão enraizado em nós que essa separação, ela não acontece nunca. A gente casa, nós saímos da casa dos nossos pais, nós construímos a nossa família, nós temos a nossa profissão, nós mudamos de país e uma das coisas que representa o maior insucesso do ser humano é porque, no fundo, todos nós ainda estamos mentalmente, Presos às emocionalmente nossas raízes. presos aos nossos pais, Presos. esperando validação, autorização. A Aí maioria nós de somos nós. os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pronto. Permissão também. Permissão, exatamente. A gente não tem, porque nós ainda estamos o tempo todo. A vida é ali, nós ainda estamos o tempo todo assim, ó. Olhando para trás. Como aquela criança no parque que vai brincar longe, mas fica olhando para ver se a mãe ainda tá ali, para cuidando. cuidar, se o pai tá observando o que ela tá fazendo. Você recentemente teve um vídeo viralizado nesse assunto. Nesse assunto. Eu sempre vou chegar nessa raiz. Que causou aí, vamos ver o vídeo? Tem o vídeo aí? Aqui está minha avó. Minha avó educou a minha mãe. Faz sentido? E eu estou aqui na vida, certo? Onde é a minha vida? Ali, ó. Ali é a minha vida. A vida, ela é pra frente. Ela não é lá. E aí eu venho aqui e falo, o quê? Eu, no seu lugar? Mas nunca que eu ia aceitar um homem desse. Você tem que... Tararararararará. Eu estou maior que ela. Faz sentido? Estou maior? Onde eu tô? Aqui. Só que para eu estar aqui, eu vou precisar aguentar tudo que aqui aguentou. É assim que a gente somatiza doenças do sistema.
vocês que são da área da saúde. Muitas vezes eu estou aqui na frente com a doença da minha avó. Quantas vezes, não é? A gente não pergunta, na saúde se pergunta, tem alguém que tem essa doença na sua família? Não é assim? Muitas vezes, o Bruce Lipton já fala sobre isso, né? Sobre a epigenética. Menos de 30% nosso é genético, o restante é tudo que é ambiente. Rodê, o que você acha? Assim, pra mim é muito nítido, né, o motivo desse vídeo ter viralizado. Porque você fala exatamente do que a gente tá falando aqui, que na verdade as pessoas não estão prontas para encarar essa realidade. Não. Né? Que papéis são invertidos dentro de um sistema e você e quem tá vindo não consegue se colocar no lugar que ele tem que se colocar, ele fica afastando. E aí a mãe vai ficando velha, se acha na obrigação de, não de cuidar, de mandar na vida da mãe, né? De ditar o que ela tem que fazer e de ditar o que a avó, o que o pai tem que fazer, e as pessoas não vão caminhando. Exato. Mas tiveram outros motivos que esse vídeo aí deu viralizado, uma sacudida na rede. Teve muitos motivos. A temática dele é muito interessante, Sim. justamente pelo ponto de que 75% de nós se identifica com essa realidade, que é essa realidade de, principalmente hoje, que nós estamos nessa era muito moderna e a gente acha que a gente sabe de tudo, né? E os nossos pais não sabem de nada, porque eles não sabem mexer numa rede social, porque eles não sabem manusear os eletrônicos. A gente entra nessa arrogância de achar que a gente sabe mais que eles. Nada, né? Eu sempre falo essa frase, quem é você na fila da família para achar que você sabe mais? Né? Recentemente eu tive uma sessão com um homem. Eu amo trabalhar com homem, gente, é sensacional. Eu falo muito aqui na rede social e tudo, eu falo muito com a mulher, mas eu tenho muitos pacientes do masculino. É mesmo? Muitos. E o masculino, quando ele decide olhar para ele, mulheres, se você quer ter um homem de verdade do seu lado, incentive o seu marido a se conhecer. Porque a mulher, ela vai lá buscar autoconhecimento e fica vindo pro marido. Porque você tem que ir, porque você... Mas é porque a mulher é dominadora. Total. E a gente, arrogante, acha que sabe mais que ela eles. É controladora e ela quer ter o conhecimento para ela poder reinar sem ninguém atrapalhar. E eu tô falando isso de uma cadeira cativa, viu? Da primeira fila que o meu marido que o diga. E aí a gente vai e escuta meia dúzia de frase pronta, motivacional, assiste 3 palestras e 2 podcast, mais 2 YouTube. E pronto, agora eu vou reinar. Pronto, agora eu já pronta. sei. Agora eu já sei onde que o meu marido tá errando. Eu nunca, porque eu não nunca, não, perfeito. Exato. E aí, conversando com um paciente meu, homem, a gente olhando, e ele pegou e falou assim, eu falei, você se considera um homem forte? E ele falou sim, embora eu não tenha tido um exemplo. Aí eu falei, você não tem um exemplo de um homem forte? Ele falou, não. Eu falei, vamos olhar para o seu exemplo. Aí a gente foi olhar para o pai dele, né? O pai, na lavoura, cafezal, acordando de madrugada, deu conta da família inteira. Eu falei, seu pai bancava a casa? Bancava. Pagava as contas? Pagava. Acordava que horas? Ah, meu pai cortava cana, trabalhava não sei o quê, nananã. Eu falei, você tá achando que você é mais forte do que ele? Que você dorme no ar-condicionado. Acorda 8 você vai horas da manhã. de carro trabalhar, dorme tal hora, tem tudo do bom e do melhor, vai no mercado e compra um negócio no pacote. Pronto, e você tá achando que você é melhor que o seu pai? Aí ele olha assim... Ele falou, nunca tive esse meu pai assim. Né? Então, nós temos... Doido, né? Cara, a gente não... Então, eu falo, quem é você na fila do sistema para achar que você é melhor? E eu falo isso, quando eu falo de cadeira cativa, é de cadeira cativa mesmo, porque eu tinha isso, eu achava que eu sabia mais que a minha mãe. Quando eu olhei para minha mãe e vi o quanto a minha mãe era sábia, o quanto que ela já me ensinou...
Eu falei, cara, eu não sei nada, eu não sei nada, É e que eu tô achando que eu sei alguma a coisa. gente relaciona como se assim a gente fez faculdade, estudou e que aí nós somos muito mais que eles. Exato. E não, É, a gente não é forte como eles foram. Se olhar a nossa ancestralidade, a gente vai perceber tantas histórias, isso é tantas força, coisas. menina. Até porque a gente Pessoas. tá bem enquanto tudo tá dando certo, né? A única coisa Aham. que der errado, a gente já. Sim. Com o mesmo pé que a gente tá indo pra frente, a gente vira e volta. E eles não eram assim, que eles não tinham essa. O negócio estava ali acontecendo, eles tinham que ir. Às vezes eram 7 filhos, 10 filhos, dar comida para todos esses filhos. Eu lembro a minha avó contar assim que ela perdeu filhos em relação à senhora que ia parir. Não tinha, era parteira. E E morri. morria. E ela tinha que ir naquela dor mesmo, ó, perdi o filho. E aí Tô tem indo um bando embora. pra cuidar Tô ali, indo- daqui a pouco já vem outro. E hoje não, hoje as mulheres elas sofrem um aborto, parece que morreu. É. E não, e lá atrás, se Não você tem for olhar, força, não tem é. essa força, Mas não tem é a questão do trabalho emocional, É, né? De inteligência juntar esses emocional. pedaços. Exato. Não tem essa força emocional. É. Né? E nós temos, diante dessa força que nós temos hoje de ter essa autonomia de dizer não para um relacionamento abusivo, de dizer não para um casamento que a gente não está feliz, de dizer não para uma profissão que de repente não faz mais sentido na nossa vida, de dizer não para um monte de coisa. E essas mulheres, elas não podiam dizer não. Não. E elas disseram sim para um monte de coisa que não as faziam felizes e conseguiram tocar a vida adiante. A gente só está aqui porque elas disseram não para elas Em mesmas prol um da dia. família, né? Mas na maioria das vezes, nós estamos hoje falando não para um monte de coisa para honrar essas mulheres. E não porque nós mesmos queremos dizer não. Né? Eu sou casada há 17 anos, eu estou com meu marido, mas a nossa relação é desde os 17 anos. Então, eu estou com o meu marido há 28 anos de relacionamento, com 17 de casado. E a gente passou por muita coisa, mas não foi pouca, não, foi muita coisa, né? E, às vezes, a gente se pega aqui na frente dizendo sim para o casamento para não ser separada como a mãe, a gente quer dizer não para o casamento para não ser abusada como a mãe, a gente briga com o marido porque reflete no marido o reflexo de um pai, e às vezes quando você vai desconstruir esse marido, talvez ele nem seja, um pouquinho dele às vezes 20% dele mas 80% dele não é. Não é. Mas como você não curou os 20% da dor que você tinha em ver a sua mãe ser maltratada pelo seu pai, você só consegue transformar aqueles 20 nos 80 e os 80 nos 20. E aí você reflete nele. E a gente reflete nele. Então, são tantas coisas para a gente aprender a olhar. Só que olhar lá para poder fazer melhor, não por rebeldia, nem por teimosia, nem por arrogância, só porque nós temos não é o entendimento, nós temos o conhecimento. Porque conhecimento e sabedoria são coisas diferentes, né? Então, hoje em dia, nós temos o conhecimento. Não a sabedoria. Eles têm a sabedoria, cara. Muita sabedoria. É muita sabedoria. A gente só tem tudo que a gente tem hoje porque essa galera veio com a sabedoria deles antes. Você não acha que é a sensação que eu tenho, que tá parece que assim lá atrás eram pessoas mais fortes. Conforme está passando o tempo, tá tendo muita gente fraca. Não está melhorando. Parece que a sensação que dá é crianças muito fragilizadas, cristais, sabe? Aquela coisa assim, tá tudo É a muito geração frágil, Nutella. e a Então, tendência é só piorar, Mas não aí é você me melhorar. fala, quem está criando essa geração? Somos nós. Sim. Então, se nós queremos e olhamos para isso e vemos que, cara, tá dando ruim, a gente precisa se fortalecer. Por quê? Só tem filho fraco, pai e mãe fraco. A geração forte está acabando, né? Exatamente. Só que, quando é que a gente vai acordar
para ver que nós não somos frágeis, que nós não somos fracos e parar de olhar para essa geração assim. Porque a gente está dando tanto rótulo para isso que onde você põe foco expande. E de tanta gente olhar para essa galera assim, eles estão se tornando assim. Então, a gente precisa aprender a mudar um pouquinho essa narrativa e começar a olhar e falar, não, você não é frágil, você não é fraco. Né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 16 e uma de 7. São idades totalmente diferentes, né? Então, tem um que já está enfrentando as próprias enrascadas ali da vida, enquanto uma que está aqui trazendo para mim ainda as dificuldades que ela enfrenta. Eu tenho uma brincadeirinha com ela, que eu brinco com ela no carro, né? Tem isso, tem aquilo, eu brinco, tem uma carinha aí pra mim, ela faz uma carinha. Tem um sorrisinho, ela tem. Aí eu falo os bichinhos, né? Desde pequenininha. E uma vez uma abelha picou o pé dela. E aí eu falo, tem abelhinha? Ela, a abelhinha não tem mais não, porque eu não gosto da abelha que picou meu pé. Aí eu falo, tem jacaré? Ela tem. Tem elefante? Tem. Aí esses dias eu falei, tem elefante? Ela falou, não. E ela falou elefante, não, com a mesma expressão da abelha. E eu parei o carro. Bom, o elefante olhei não mordeu para o pé dela. trás e falei para ela, por que não tem mais elefante? Ela falou, um amigo grudou um elefante nas minhas costas e disse que eu era um elefante. Porque ela tem o mesmo biotipo que eu. Associou. Ela já tá com a dor da mãe, que ela nem vê, que eu nem mostro, mas que ela já pegou, entendeu? E através da minha dor eu consegui ver a dor dela. Parei. Eu falei, ele falou isso para você? Ela falou, falou. Eu falei, mas você se acha assim? Ela falou, não, mas ele falou. Eu falei, mas e aí o que ele falou você vai pegar para você como sendo você? Aí ela pegou e falou, eu não faço isso. Eu falei, não. Você olha no espelho e vê, você se acha um elefante? Ela falou, não. Eu falei, então a gente tem um elefante? Ela falou, tem um elefante. Olha. Sabe? Então, a gente precisa fortalecer os nossos filhos. O que a gente faz hoje em dia? Pega a agenda, manda para a professora, o fulano chamou a minha filha de elefante, não quero mais isso, liga para a mãe, chama para a mãe, não sei o quê. Que hora que você está ensinando o seu filho a lidar, né? a se defender, não na porrada, se defender emocionalmente, a lidar com aquilo que aconteceu naquele momento. E é no negócio ali. A gente teve agora essa situação do pai que invadiu a festa junina. Bateu numa criança, né? Ele jogou a criança no chão para mostrar para a criança, porque ele entrou dentro de um processo de falta de inteligência emocional diante do que o filho estava passando. Porque quando você assiste o vídeo inteiro, você vê que o menino ficou pentelhando o filho dele a festa inteira. Ele cutucou ele, não sei o quê. E aí naquela explosão ele foi. Mas aí quem explodiu? O pai ou ele mesmo, quando era criança, que passou por isso e não soube, não tinha inteligência para se defender. E aí ele entrou naquele jogo de braço com o menino, ele tem 40 anos, mas naquele momento ele tinha 4 igual o menino. Ele trouxe a criança Pronto, interior. regrediu, foi lá e reagiu. Entende? Por quê? Porque não tem inteligência emocional. E aí o que a gente tem hoje? Conhecimento por todos os lados, fica assistindo um monte de recorte de coisa, achando que a gente já sabe tudo. E não sabe o contexto do que a gente está vendo. Exatamente. Não sabe nada, porque é tudo no raso. Eu tenho uma frase muito minha que eu digo que em tempo de deck molhado, é muito difícil achar quem quer mergulhar no fundo da piscina. Exatamente. Muito difícil. A gente quer só tomar um solzinho ali na beirada, Porque faz a marquinha e fala, fui no clube. Hoje o mar está tendo 1 centímetro, né, de profundidade, porque é muita coisa, é muita informação, é muito de tudo, mas é tudo no raso. Tudo no raso. Tudo no raso. E a mente aprende assim, né? Muito conteúdo raso. Daqui a pouco você não consegue ler um livro mais. Não consegue você não consegue fazer uma nada. aula, nada disso. Esse é um dos perigos com a juventude, com as crianças, né? O que acontece? Uma criança passa muito tempo assistindo short de 7 segundos, 5 segundos, 30 segundos. Depois ela vai para uma sala de aula com uma aula de 40 minutos, ela não consegue assistir. Aí o que ela é diagnosticada? Com TDAH. Mas ela não tem paciência para imediatista. Exatamente. Ela está aprendendo a se concentrar? Não. Ela está aprendendo tudo só um pouquinho. Que tudo é rápido, que tudo é... Tem muito TDAH? Tem. Mas tem muita mente
viciada Que só em não é coisas muito rápidas. trabalhada Pronto. no conteúdo, né? Que Exatamente. no foco. Isso, perfeitamente. A gente saiu tudo do vídeo, né? Já Fomos do vídeo, né? fomos do vídeo para qual Especialidade da casa, a minha. Já foi em vários assuntos. já navegou. É né, minha até Na especialidade. essa. profundidade. na profundidade É. foi. Odrê, essas mulheres, né, que chegam no seu consultório, existe assim, elas chegam com uma expectativa, mas quando você expõe, né, qual é o seu trabalho, elas dão um passo para trás, meio que assusta, porque existe essa dificuldade e esse sentimento de culpa, essa dúvida, será que é isso que eu preciso? Existe as que chegam com uma expectativa e sentem que foi além do que elas esperavam. E essa mulher, ela está pronta e ela segue. E existe as que recuam e que nunca mais voltam porque não estão prontas ainda. Né? E como você disse aí mesmo na minha apresentação, eu não trabalho com nada pronto. Né? Tudo é uma grande construção sobre si mesma. E se ela está procurando uma receita rápida, ela recua e ela não volta nunca mais. Porque cada ser humano, ali, como tudo que a gente vai trabalhar, tanto na terapia, tem que ser identidade, né? Tem que ser feito sob medida, né, para aquela pessoa. Eu acredito que o seu trabalho você faça isso, né? Tenha que fazer ali uma anamnese e fazer sob medida para aquela pessoa, porque ela vai colocar para você quais são as limitações dela. Exatamente. Eu trabalho com uma grande caixa de ferramenta, que eu chamo de caixa de Pandora. Né? E assim como a caixa de Pandora, quando você abre ela, Sim. sai. Nossa Senhora. Né? Então, eu vou trabalhar. Óbvio que tem pessoas que ela já está pronta para a gente ir para algo mais profundo. Tem pessoas que não estão prontas e a gente vai mais devagarzinho. Se ela decide seguir, a gente vai mais devagarzinho no tempo dela, porque eu trabalho com o tempo de amadurecimento da própria mente. Né? Então, tem pessoas que elas chegam ali totalmente regredidas e que ela está adulta, mas a mente está infantil. Tem pessoas que às vezes, e dentro do trabalho com adolescentes, por exemplo, eu tenho paciente de 13, paciente de 16, de 22, de 45, de 55. Para você ter ideia. Várias faixas etárias. Várias faixas etárias. Por enquanto, eu ainda não quis afunilar isso e dizer nichar, né? Não quis. Então, eu tenho pacientes de 13 anos que têm uma cabeça de 50 e eu tenho paciente de 50 que tem uma cabeça de 13. O que é mais fácil trabalhar? Ou o que dá mais resultado? Eu não sei te dar essa resposta. Não sei. Porque a neuroplasticidade, ela traz para nós a facilidade o conceito de que a mente ela é plástica e que eu consigo trabalhar com ela desde que ela esteja aberta. Então, eu posso trabalhar com uma pessoa de 50 anos, 70 anos, que está com uma mente aberta para o novo, assim como posso trabalhar com uma pessoa de 15, de 13, que está com a mente totalmente fechada e que não vai deixar eu entrar ali para trabalhar com ela. Né? Então, porque assim, existe sim um conceito assim, de que a mente mais nova ela é muito mais flexível do que uma mente, por exemplo, de 70 anos, que já viveu horrores assim e tá com aquela coisa assim, não. Enraizada, né? Exato. Já vivi, já me machuquei o suficiente. Exato. Só que, por exemplo, uma pessoa de 13 anos, que ela está num trauma, por exemplo, ela está tão fechada quanto uma de 70. Por quê? A depender do nível do trauma, ela né? Porque o trauma ele é igual àquela armadilha. Bateu, ele vai fechar. E pode ser que ela não deixe eu entrar. E pode ser que uma pessoa de 70 esteja também diante de um trauma, mas a dor dela já é tão grande que ela está disposta a se
abrir aquela armadilha como um grande bicho, um urso, que ele é extremamente violento, feroz, mas que está doendo tanto aquilo que ele vai deixar você chegar perto dele para arrancar aquilo ali, de tanto que está doendo. Então, depende muito, é tudo muito relativo. O ser humano, ele é muito relativo. A mente é muito relativa. Não Complexo tem receita. demais. Não tem É uma como. caixinha de surpresa, né, o ser humano, né? Exatamente. Precisa de muito amor, né? É muito amor. É muito você olhar assim e falar: ah, esse daqui é um urso com muita dor. Se eu chegar perto dele, vai me dar uma patada e vai me parar lá longe. Dependendo como eu chegar ali, Exato. eu vou levar. Esse daqui é um gatinho. Ai, que fofinho. E eu passar a mão nele, coisa todas as garras e você se enganar com a doçura dele e ele vir e te arranhar inteiro. Então, você precisa olhar por todos os ângulos, né? O ser humano você vai olhar para ele por todos os ângulos. Você tem que olhar como um todo, as experiências, as vivências, de onde ele veio, né, onde ele está, para você poder saber como você vai trabalhar e de que forma você vai trabalhar esse ser Exato. humano. Eu tenho percebido isso nos meus atendimentos e isso me deixa muito feliz com as minhas entregas. Essa semana mesmo aconteceu, eu tive um paciente que ele chegou para mim na 4ª sessão e me contou algo dele extremamente profundo, extremamente doído. E no final ele falou: eu venho de 10 anos de terapia, eu nunca consegui falar isso para o meu terapeuta. E quando ele me traz isso, não desmerecendo o terapeuta anterior de jeito nenhum, talvez ele só conseguiu falar isso agora porque ele já estava nessa jornada há 10 anos, mas eu me sinto muito feliz quando a pessoa consegue me entregar, né, esse momento dela ali, e eu falo: nossa, isso é muito bom, muita responsabilidade, mas também é muito bom, porque eu acho que a satisfação maior de quem trabalha com a mente humana é você conseguir ver a troca do semblante da pessoa que chega para a pessoa que sai, né? Entra, às vezes, uma pessoa pálida, dolorida, sem brilho no olho, sem viço, e sai de outra forma, mais leve, né? Mais esperançosa. Eu acredito que é a parte mais esperança. delicada do ser humano de trabalhar é a mente. É a mente. É o emocional. Porque o físico, a gente cura com remédio, a gente cura com curativo, com uma cirurgia, mas eu acho que o emocional, a mente, a gente tem que ter muita coragem para mexer ali. E tem gente que nem aguenta essa dor, né? Não. Tem coisas que você teria que curar e aí você fala: não, é um processo que eu prefiro não mexer nisso agora. Exato. É sempre assim, se avaliar. Eu tenho várias coisas, mas eu olho e falo: nesse momento da minha vida eu não aguento isso. Isso, eu não estou pronta para olhar aqui. Aonde eu aguento. Isso. E isso também é importante no autoconhecimento. E esse lugar, quando eu tive essa sensação durante o meu processo de autoconhecimento, e teve algumas vezes que eu olhei e falei: eu não vou aguentar mexer nisso daqui agora. Mas eu olhei e falei: mas eu vou mexer mesmo assim. E isso te paralisa. É paralisante. E você pode ficar algum tempo parada nesse lugar. Tem que ser com muita autorresponsabilidade para decidir seguir. Da mesma forma que é muito bonito com a gente mesmo dizer: eu não consigo e eu vou voltar, né? Eu falo que eu fiz um acordo com Deus, que eu falei: eu vou querer dar uma resolvida no máximo que der nessa vida aqui agora. Na próxima, eu já quero vir com a bagagem bem menor. Eu quero ser tranquila. E é melhor resolver, senão vai ter que voltar para resolver. Ai, não. Eu tenho umas resenhas que eu não vou querer para a próxima, não. Então. É difícil. Quando é alguém que é meio difícil, eu fico assim: não, meu Deus, mas vamos ressignificar. Eu tenho que tentar, porque senão vai me mandar aqui de volta com essa pessoa. Então, vou ter que achar de novo. Você fala: ai, meu Deus do céu, deixa eu voltar lá. Tem que passar por tudo de novo. Deixa eu voltar lá, dar mais uma olhadinha, dar um zoom
né? E isso é a vida inteira, né? Eu falo muito com uma amiga, é um processo assim que é todo dia. Aí ela falou: imagina, eu fico gastando com autoconhecimento, com um monte de coisa. Aí para quê? Para deixar e permitir que o outro jogue o lixo emocional dele em mim e eu tenho que ficar ali feliz achando isso? Não, Carla. Pode ser minha família, pode ser quem for. Manda passear, mas eu não vou permitir. Eu falei: se for ver, é verdade, né? Mas tem que ressignificar. Dre, a gente tá aqui no programa com um quadro novo com a Ana Gurevitch, que ela vai pra rua e ela aborda as pessoas dentro do nosso tema e essas pessoas fazem questionamentos sobre o que a gente tá falando aqui no estúdio. Tá. Então a gente vai chamar a Ana pra saber o que as pessoas da rua querem saber, tá bom? Bora lá, delícia. Ana, conta aí pra gente. Oi meninas aí do estúdio, Carla, Cíntia, seja muito bem-vinda, Dre. E eu tenho perguntinha para vocês aqui, bora lá para a primeira. Por que a gente tem tanta dificuldade em dizer não para os outros e sim para a gente mesmo? Responde aí pra gente, Dre. É ótima essa pergunta, maravilhosa. Nós somos moldados para agradar. Pra dizer sim. Para dizer sim. Por quê? Todas as vezes, vamos pensar que nós nascemos e ficamos ali na esfera da nossa mãe, do nosso pai, dentro da nossa casa. O que acontecia todas as vezes que a gente dizia não? Não, não quero comer, não, não quero tomar banho, não, não quero fazer lição, não quero dar benção para essa pessoa, não quero falar com essa tia que eu não gosto. Torcia o nariz. Torcia o nariz. Todas as vezes que, como criança, nós desagradávamos os nossos pais, a gente tinha a sensação de que eles não iam nos amar e nos aceitar. Então, a gente aprende a dizer sim para ser amado e aceito, mesmo quando nós queremos dizer não. Então, aí a gente acha que porque cresceu, agora eu não preciso mais. Mas, na verdade, não é. Todas as vezes que eu passar pela sensação de que aquela pessoa não vai me amar e não vai me aceitar, eu vou dizer sim enquanto eu queria dizer não, porque eu quero ser amada e aceita por aquela pessoa. Ou naquela situação, ou naquele lugar, naquele momento de convivência. Eu não aprendi a ser assertivo, eu aprendi a dizer sim. Exato, exatamente. Até ela descobrir que o não é libertador. Exatamente. Enquanto isso, vai sofrer. Às vezes, na fase adulta, a maior dificuldade que a gente tem é dizer não para nossa mãe. Gente, vocês não têm ideia da dificuldade da minha vida de dizer não para minha mãe. Pra mãe, exatamente. Meu pai eterno. E elas têm todos os nossos gatilhos, porque foi ela que criou todos, né? Então ela sabe tudo. cada um. Então, minha mãe, por exemplo, às vezes ela liga: Ó, você vai vir almoçar aqui em casa hoje? Aí, ao invés de eu dizer já de cara, mãe, hoje eu não vou, eu falo: ai, mãe, sabe o que é? Aí vem toda aquela lereia. Ai, vou ter que falar não. Então, por isso. Esse é o motivo, o motivo principal da gente não conseguir. Exatamente. Ou, às vezes, a gente já fez tanto isso e desagradou tanto que a gente está com medo de fazer a mesma coisa ali e acaba dizendo... A gente acaba desagradando a gente para não desagradar o próximo, né? Eu ensino os meus pacientes assim, e os meus mentorados. Toda vez que você precisar dizer não, e se não vai te fazer bem, você vai olhar para o outro e dizer: eu digo não para você para dizer sim para mim. Eu acho que essa é a forma mais bonita do não. De você reconhecer esse não, né? Isso, eu digo não para você para dizer sim para mim. Tá certo. Tem mais pergunta, Ana? Bora para mais uma pergunta, meninas? Como sair da mentalidade de escassez e começar a acreditar que eu mereço mais? Pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, todo mundo quer ganhar mais. Responde aí pra gente, Dre. Como sair da mentalidade de escassez e passar a acreditar e dizer eu mereço mais. Olha para você e diga: eu mereço mais. Primeiro ponto. E o segundo, entender que nós temos a maior abundância do planeta, se chama vida. Então, se eu passar, primeiramente, a me enxergar como uma fonte de abundância infinita por estar viva
A partir daí, eu já começo a construir uma mentalidade de abundância. Segundo ponto, terceiro ponto, né? Terceiro ponto, parar de enxergar o nosso sistema como escasso. Por quê? Antes de nós, muitos foram escassos e a nossa raiz de escassez é muito grande. Por quê? Por exemplo, os alemães chegaram no Brasil e eles ganharam um pedaço de terra seca, sem nada para plantar, esperar nascer as mandiocas, esperar nascer tudo, para depois ter a prosperidade e a abundância. Então, muitos vieram de guerras e deixaram tudo para trás e chegam aqui como escassos. Então, nós temos uma base de crença de escassez muito grande. Enquanto nós estamos diante de um dos países mais ricos do mundo, em solo, em um monte de coisa, e nós não conseguimos ver por quê. Quando chegou aqui os portugueses com toda aquela riqueza de pedras, de dinheiro e tal, passou-se a ver aqui como isso não vale nada e o que vale é isso que você está trazendo de fora, e implantou em nós essa grandíssima crença de escassez. Então, a gente olhar para a história e entender que dentro do nosso histórico nós fomos ensinados a sermos vistos como escassos. Que até hoje é assim, né? Até hoje é assim. O que vem de fora tem muito mais valor do que do o que a gente tem aqui. Ponto. Exatamente. Até hoje a gente carrega, né? É isso. Então, a autoimagem de abundância é o primeiro ponto. Legal. Vamos ver se a Ana tem mais pergunta? Bora para mais uma pergunta para nossa super convidada. Por que escolher a si mesma ainda faz tanta mulher se sentir egoísta? Eu acho que essa é a pergunta que todas as mulheres precisam dar resposta. Responde aí pra gente, Dre. Por que escolher a si mesma ainda faz as mulheres se sentirem egoístas? Primeiro, porque nós não fomos treinadas a olhar para nós, né? A mulher, ela já nasce com essa função de gerar vida. Essa é a nossa maior função. De se doar, né? Exato. A maior função da mulher, e isso, quando cai na mão do feminismo, vira um rolê gigante, tá, gente? A maior função da mulher é gerar vida, tá? Vida só a vida humana, vida só de fazer filho, não. Mas a nossa função é essa. Senão nós não tínhamos vindo com essa aparelhagem aqui, né? E como nós já temos essa função, a gente já vem ali programada para isso. Então, olhar para si, para nós, muitas vezes é deixar de olhar para os nossos filhos, deixar de olhar para o outro. E, na verdade, não é. Segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Uma vez eu ouvi um grande player do mercado dizendo isso e eu achei sensacional. Ele falou: Deus já deixou isso como segundo mandamento, porque se ele tivesse deixado como primeiro, a gente já começava pecando. Né? Então, a gente não aprende a olhar para si. E aí, quando a gente começa a olhar, a gente começa a achar que a gente está sendo egoísta. Mas nós não estamos. O maior exemplo que nós podemos deixar para os nossos filhos é o amor próprio. É o seu filho ou sua filha olhar para você e ver você como uma pessoa que se amou. Né? Eu falo, quando a gente chegar lá para prestar conta, eu acredito que a primeira coisa que Deus vai perguntar para a gente é isso: você se amou? E o se amar não é estar bonita. O se amar é o se valorizar, se cuidar. É o se cuidar, é o olhar para você diante do pior momento da sua vida, onde você está sentindo o cocô do mosquito, do cavalo do bandido, e falar: eu me amo mesmo assim. Eu me respeito mesmo assim. E por respeito a mim, eu não deixo que você me diminua, me invada, me coloque em segundo plano, diga quem eu sou. Eu dou limites, né? Eu dou limites, exatamente. E isso é difícil porque a gente não aprendeu assim, né? E é muito difícil, né, ser dessa forma, colocar limites. É muito difícil você olhar para o outro e falar: não, eu não vou deixar, porque as pessoas fazem com você o que você deixa. Exato. Então é muito difícil você olhar para o outro e falar: eu não vou deixar você fazer isso comigo. Isso. Né? E realmente, principalmente se é seu marido, se é seu filho, se são pessoas próximas. Porque para pessoas que são estranhas, pessoas que estão lá fora, é muito fácil você colocar esse limite. Né? Comigo você não vai fazer isso e daqui para lá cada um com seus problemas. Exato. Mas para as pessoas
que realmente podem te ferir, que é as pessoas que estão ali do seu lado no dia a dia, é muito difícil pôr limite. Muito. Exatamente. Exatamente pela pergunta, a primeira resposta, né, que eu trouxe aqui. Nós não aprendemos a pôr limites porque nós nascemos um ser ilimitado e fomos podados dessa ilimitação. Por quê? Precisa ser assim. Né? Então, como criança, os nossos pais nos colocaram limite. Como alunos, os nossos professores nos colocaram limites. Como funcionários dentro de empresa, os nossos líderes nos colocaram limites. Dentro da religião, nos colocaram limites. Então, se não chegar a essa fase da vida, nós olharmos e falar, ok, eu entendo, tenho todos esses limites, mas quem sou eu para que eu comece a entender quais são os meus limites e não os limites que o outro me ensinou que era limite. E aí eu desconstruo todos os limites para começar a construir os meus próprios limites, que é o limite do respeito, o limite da aceitação, o limite da autovalorização, o limite do descanso, o limite do autoacolhimento. A gente não sabe se acolher. A gente não sabe. Não sabe, a gente consegue amparar o próximo, mas a gente não consegue se amparar. A gente não consegue. Quando eu falo para um paciente, você tem uma criança interior e você precisa aprender a acolher essa criança você, porque senão você vai passar o resto da vida procurando alguém para dar colo para ela, para você. Ninguém, a mente da gente não entende isso. É uma incógnita. Na hora a mente para. Mas como assim? Eu sou adulto, tenho uma criança? Não tem criança. Lógico que tem. A única certeza que nós temos é que nós somos criança. Nós não sabemos se vamos ser velhos. E tem muito adulto infantilizado, né? Exatamente. Tem mais infantilizado do que adulto mesmo. Dentro de uma casa onde o pai e a mãe é infantilizado, nós temos uma criança adultizada, porque a criança olha e fala, alguém tem que ser adulto aqui. Alguém tem que pôr a ordem Alguém aqui, tem né? que pôr a ordem O sistema fica bagunçado. Exatamente. Hoje em dia tem uma série de crianças que são adolescentes precoces, né? Uhum. Por quê? Porque entendeu, ali julgou, né? E falou, não, eu preciso ser adulto aqui. Alguém precisa ser. Então, os pais brigam, levam os problemas para os filhos, né? Primeira coisa, isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu acredito que foi a minha maior lição. Filha de uma mulher de 15 anos com um homem de 21 anos, né? 2 adolescentes que se casam e têm uma vida ali juntos, enfim. Quando eu faço 15 anos, meus pais se separam. Na separação dos pais, nós não temos suporte emocional para entender isso. Os filhos se separam junto com os pais. A pior forma que tem do ser humano é quando ele se separa na separação dos pais, porque eu me fragmento. Metade de mim quer ir com essa mulher, metade de mim quer ir com esse homem. E eu fico na vida totalmente fragmentado, um pedaço de mim aqui e um pedaço de mim ali. Quando nós entendemos que, quando eu entendi isso, e eu ensino muito isso para os meus mentorados e os meus pacientes, quando eu entendo que o meu pai e a minha mãe nunca se separam, quem se separa é aquele homem e aquela mulher, aí eu entro em totalidade de novo. Aí pronto, eu sou inteira. Por quê? Para mim, essa frase, ela tem, o fundamento dela é exatamente esse. O que Deus uniu, o homem não separa, e isso se chama filho. Porque ali tem a união de 2 seres humanos. Tem o pai e a mãe. Tem o pai e a mãe. Se o meu pai foi embora e eu começo a olhar para o olho da minha mãe e sentir que aquela mulher detesta aquele homem, por amor à minha mãe, eu vou detestar aquele homem também. E aí eu vou começar a matar 50% de mim sem perceber. Entende? Então, essa para mim foi a mágica plus que eu falo, Senhor, eu acho que isso daqui foi um bônus gigantesco da vida que eu consegui ter assim dentro de mim, não aqui.
E aí, Ana, mais uma pergunta? Então é isso, meninas. Hoje não temos mais perguntas. Um beijo para você, Cíntia. Um beijo para você, Carla, aí pro estúdio. E o meu muito obrigado para você, Dre, que respondeu com todo carinho essas perguntas, que eu tenho certeza que são perguntas que muitas mulheres se fazem. Mulheres 40 a mais. Eu tenho certeza que esse episódio você se inspirou e tirou grandes aprendizados. E Ana Gurevich está vindo com uma novidade. Eu já vou contar para vocês porque eu sou dessas. Ana Gurevich agora vai estar com vocês nos parques, para você aí que está na rua, trazer as perguntas para nossa convidada. Então fica ligada, porque você pode estar com a gente no próximo episódio do 40 a Mais Pode. E já aproveita, segue a Ana aqui no Instagram. E um beijo, até a próxima! Obrigada, Ana Gurevich. Até a próxima. A gente se encontra no próximo programa. Obrigada, Ana. Até o próximo programa. Dre, você já falou aqui pra gente, né, que o seu público hoje é um público 40 a mais. 40 mais. Masculino, feminino. Como nós, 40 a mais. É. 40. Mas amo os filhos de vocês também, se precisarem de mim, eu estou à disposição. À disposição. Fazer conexão, pontes entre esses mundos é o meu... Até porque você já falou que, né, a gente carrega aquela criança Interior. né, interior que vem lá com todos os seus traumas, com todos os seus ensinamentos, né? O que você falaria hoje para a criança, né? A Dre, né, de 40 a mais, o que você falaria para aquela criança que ainda está lá guardadinha? Eu falaria para a minha criança, que bom que você resistiu. É Eu amo falar com ela. emocionante. É Falo com ela todo dia emocionante. de manhã. Eu e ela, a gente conversa todos os dias, na caminhada, no carro. Se a gente aprender a olhar para ela todos os dias e ir lá e não deixar ela lá, trazer ela para cá, porém com maturidade, de resolver as dores dela, cuidar das feridas dela, para que ela permita que a gente viva a vida adulta. Tá? Eu falo, muitas vezes a nossa vida está batendo no poste toda hora, porque quem está dirigindo o carro é a nossa criança. Por quê? Porque ela quer ser vista. Quer chamar a atenção. Ela quer chamar a atenção. Aliás, fez eu lembrar. Eu amo aquele vídeo, não sei se você já viu no Instagram, que aparece assim a sua criança e você cruzando ao mesmo tempo. Gente, eu acho aquele vídeo emocionante. Isso chama terapia quadrê. Nossa, muito lindo. A gente faz isso o tempo todo nas sessões. Por quê? O tempo todo não. Às vezes eu vou só no adulto também, porque precisa, né? Sim. Mas muitas vezes nós estamos aqui na vida ainda realizando os sonhos da nossa criança. E muitas vezes nós estamos aqui na vida dando cabeçada por não olhar para a nossa criança. Então, esse cruzamento, né, essa ponte, tanto que no meu link da bio está escrito isso, né? Cure o seu passado para você viver o seu presente e só assim conseguir criar um futuro diferente. Então, esse cruzamento com a vida nessa cena, é muito lindo ela é feita o tempo todo. E se nós aprendermos a fazer isso o dia todo, se nós aprendermos a fazer isso todos os dias, ao menos uma vez ao dia, você olhar para você no espelho e dizer, eu vejo você, e a sua criança dizer, obrigada por não ter esquecido de mim, a gente cura muita coisa, muita coisa. É importante esse reencontro. Até tem muitos filmes, né, que fazem, né, esse reencontro com a infância, né? Que a pessoa está sempre olhando para trás e vendo aquela criança, o que ela passou, né? Tem um filme lindo que chama Duas Vidas, eu passo muito ele para os meus pacientes assistirem, que é um filme dos anos 2000, um filme bem antigo, e ali tem o retrato real de como é esse movimento, né? Ele passa o filme inteiro com uma criança super pentelha, ele odeia aquela criança, ele quer matar aquele menino o tempo inteiro, e no final do filme você vê Ele que era descobre ele. que é ele, aquela criança. Então a gente acha, tem paciente que às vezes fala, eu quero matar essa criança minha. Eu falo, por isso que ela te pentelha todo dia. que ela é tão pentelha. Você tem que amar ela, não matar, porque matar já teve um monte de gente que quis. Né? Você vai deixar os outros te matar até quando? E você vai se matar? Né? Até quando? Até quando?
É isso. Dre, muito obrigada. Obrigada, Foi eu. sensacional o papo. Eu amei também. Obrigada. Foi no mínimo assim Obrigada. libertador, né? Porque eu acho que Profundo. é profundo, né? Eu acho que fazer essas reflexões não só para quem está ouvindo, mas para a gente que está aqui nessa mesa também, né? É agregador demais. Eu reflito todas as vezes que eu falo sobre isso. A reflexão primeiro eu acredito que ela é minha e depois... Sim, é sempre muito bom. você, como uma profissional, você traz reflexões que faz até a gente pensar aqui, né? Levar uns tapas na cara aí de luva de pelica. Que bom. Se é com luva Olhar de nossa pelica, criança o interior. luva de pelica é chique e bonito. E bonito. E macio. E macio. Então, eu te agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada. meninas. Por vir Obrigada, participar com viu? a Muito gente. obrigada pelo carinho, pela atenção, pelo respeito. Eu amei. Fiquei muito feliz. obrigada, Obrigada Dre. mesmo. E é isso, chegamos ao final de mais um episódio do podcast 40 Mais Pod. E esse programa teve o apoio de Vibração, Magnetize Estúdios e Produções, Meu Espaço Beleza e Estética, CF Treinamentos e Segurança e Ana Gurevich Comunicação e Divulgação. Porque eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Causou aí, vamos ver o vídeo? Tem o vídeo aí? Isso aí. Ai, gente, uma mulher ruiva com pergunta na mão é um perigo. Que perigo. Isso é um perigo. Ruivinha, né? Outra ruiva? Não, vai uma pra lá. Então, só tirando É o cabelo forte demais. cacheado. Ruiva, Você não para dá. que é muita Marina Rui Barbosa aqui, Muito, gente. é muito poder junto, não dá não. Olha Bom, oi, meninas! Blá, 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 blá. Não, agora mas você vai voltar, mas depois não vai lá. Já fala assim. E aí, Ana, tem mais alguma aí? Você me confundiu, eu já não tô entendendo mais nada. Meu tio o Teco já foi lá fora, voltou, subiu, desceu, deu uma Vai rodada. falar. Porque agora. Agora eu vou chamar Não, a a Ana. Carla. Pra revezar. Tá. A Carla fala assim. E aí, Ana, tem mais pergunta? E aí, Ana, mais alguma pergunta? Não, vai falar animado. Hã? Mas não, é- mas é pra... Mas fala olhando pra televisão, que ela vai estar na televisão. Ah, vai estar na televisão. Nossa, eu tô olhando pra lá. Agora você fala. Vou falar de novo. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai você daí. Eu sei, mas sai daí você. Nossa, fica ali. Eu tô olhando a Ana. Aí, ela vai te ajudar. Se Ai, eu a ajuda gente- bem, aí. Se a gente gravasse o make-off, já tá demais. Vai, peraí. Nossa, maravilhoso. Você falava, eu ia vendo a minha criança interior. Andando pra aqui. Andando, é. Eu amo essas crianças, amo as crianças de todo mundo.